Segundo Reis, capítulo 2, versículo 14. Segundo Reis, capítulo 2, verso 14. A palavra de Deus diz assim: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que mais uma vez nós temos a alegria de compartilhar, a graça de receber aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. E eu te peço, ó Deus, que os Teus propósitos se cumpram essa noite na vida de cada um dos Teus filhos, que a palavra do Senhor possa ser ministrada aos nossos corações e produzir a mudança, a transformação que o Senhor deseja. E para isso eu entrego a minha vida a Ti, pedindo graça, misericórdia, unção do Teu Espírito para ministrar a palavra. Que ela quebre barreiras de entendimento, distrações, chegue ao nosso coração e faça diferença em nossas vidas. Eu te peço isso, orando com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, pela manhã eu preguei esse texto, indo do capítulo 2, do verso 1 até o verso 14, que é esse que nós lemos aqui. E se você não pôde ouvir, não esteve pela manhã, a palavra está na internet, não é como todos os nossos cultos, e eu aconselho que você a ouça. Mas eu creio que Deus tem mais algumas coisas a falar ao nosso coração a respeito de um aspecto desse texto. A gente já abordou de manhã coisas importantes, né, sobre a presença de Deus nos momentos de tensão da nossa vida, nos momentos de aflição, de angústia. Eu citei aqui o exemplo do redemoinho, que é mencionado aqui por 2 vezes. E às vezes a gente se mete, né, em problemas, os problemas chegam a nós como tornados, né, como vendavais que chegam sem dar aviso e nos envolvem, né, de maneira que a gente muitas vezes fica até em certo desespero. E nós vimos isso pela manhã. Mas o texto prosseguindo aqui nessa experiência de Elias com Eliseu, ambos estavam caminhando, né, numa caminhada tensa, como eu disse pela manhã, porque todos sabiam que esse seria o dia de Elias ser levado para o céu. Deus havia revelado isso tanto a Elias, quanto a Eliseu e quanto aos demais profetas que eles visitam nessa caminhada. E há uma caminhada ali muito tensa por causa disso, né? Elias vai sair hoje, nós não vamos ver mais Elias. E Eliseu, aquele mais próximo, né, de Elias, o acompanha em toda essa caminhada, também tenso com tudo aquilo que estava para acontecer. E depois, quando ele presencia, né, Elias ser levado ao céu num redemoinho, em carros de fogo, ele vê essa cena. Ele havia pedido a Elias que lhe desse porção dobrada do Espírito que estava sobre ele, ou seja, da unção de Deus que estava sobre o profeta Elias. Eliseu ousadamente pediu que lhe fosse concedida uma porção ainda maior desta mesma unção. E Elias disse a ele apenas que se ele o acompanhasse, se ele presenciasse o momento dele ser tomado, isto aconteceria com ele. E de fato foi o que o texto narrou. Eliseu esteve até o final ao lado de Elias, presenciou essa sua subida ao céu de forma sobrenatural, e ali, então, Deus lhe deu o que ele pediu, essa porção dobrada sobre o seu espírito. E a evidência de que isso aconteceu está aqui no versículo 13 e 14, né, quando diz que ele levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, do rio Jordão. Elias foi, mas deixou o manto. O manto do profeta ficou ali. E Eliseu, então, tomou desse manto e presenciou essa partida de Elias, e voltando então, encontra-se diante do rio Jordão, que eles já haviam passado antes, de maneira sobrenatural. E aí o verso 14 que a gente leu, diz que ele tomou o manto, que Elias lhe deixara cair,
e pegou o manto e feriu as águas. E ao ferir as águas, ou seja, ele deu com um manto sobre as águas, ele fez a pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? Uma invocação de Deus. Aonde está o Senhor, Deus de Elias? E aí fere as águas, e naquele momento as águas se dividem, exatamente como aconteceu quando ele passou com Elias por ali. Então, ele percebe que a unção de Deus já estava sobre ele nesse momento. O Deus de Elias agora é o Deus de Eliseu. Já era antes, mas agora ele tem a confirmação de que, de fato, se cumpriu aquilo que ele desejara, aquilo que ele tinha pedido. E então, ele tem essa grande experiência ao invocar aonde está o Deus de Elias. Amados, eu queria essa noite fazer uma reflexão contigo sobre este acontecimento. O grande alvo da nossa vida, eu creio ser a presença do Deus de Elias. Aquilo que Eliseu aspirava. Veja, talvez você erradamente possa imaginar que Eliseu pediu porção dobrada, porque havia sobre ele algum tipo de vaidade, algum tipo de desejo escuso, de sobressair, de aparecer, de fazer algumas coisas milagrosas. Mas o que eu creio e que depois a vida de Eliseu comprova, porque uma coisa é a vida da gente, a vida comprova as nossas palavras, as atitudes comprovam aquilo que nós pregamos. Então a vida de Eliseu vai comprovar que na verdade o que ele queria não era aparecer, mas o que ele queria era mais da presença de Deus. O que ele queria era mais da unção do Senhor. E não há nada melhor do que a unção de Deus sobre a nossa vida. Porque nós não podemos fazer nada sem a unção do Senhor. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Por mais que a gente se prepare, estude, creia, leia, faça cursos e tal, sem a unção de Deus, nós não somos capazes de fazer absolutamente nada. Então, para aquele que é de Deus, eu creio que o nosso alvo é esse também. É o Deus de Elias presente na nossa vida. Porque se isso de fato acontece, as coisas começam a se transformar, as coisas começam a mudar ao nosso redor. Porque o que adianta estar sem Deus? A própria palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele não está do nosso lado, o que nós podemos fazer? Então tudo seria mais difícil. Não haveria vida, porque o que traz vida para nós é a presença de Deus. Disse Jesus: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha, mas todos já estavam vivos quando ele disse isso. Mas não tinham ele. Ele disse: eu vim para que então você tenha vida. Mas eu já tenho. Não, você não tem. Mas agora que eu vim, você pode ter. Então, aonde está o Deus de Elias? E se estiver na nossa vida, eu posso dizer que nós temos de fato vida e que vale a pena ser vivida. Então, todo aquele que se envolve no trabalho de Deus, o mínimo que se espera é que conheça Deus. Não dá para ser um profeta de Deus sem conhecer Deus. Não dá para ser usado por Deus sem conhecer Deus. E a Bíblia deixa isso muito claro no exemplo do Novo Testamento, em que algumas pessoas decidiram sair por aí expulsando demônios em nome de Paulo, em nome de Jesus. Você conhece essa passagem? E aí os demônios disseram algo muito interessante, De vez em quando o demônio fala alguma coisa que presta. E foi verdade o que ele disse nessa hora. Ele disse assim: olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês eu não conheço como nada. E aí deu uma surra naqueles homens, Porque não se faz a obra de Deus sem Deus. Não se pode ser crente em Deus sem Deus. Não se pode ser crente em Jesus sem Jesus. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, esse exemplo aqui de Elias com Eliseu, eu creio que no mínimo serve para uma reflexão de cada um de nós. Porque o mesmo Deus que estava com Elias passou a estar também com Eliseu. E eu creio que estará com cada um de nós que o invocarmos da mesma maneira. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós que já somos salvos, quando o invocamos, Ele se mostra presente. Como fez Eliseu naquele momento.
Não é uma palavra desafiadora. Onde está o Deus de Elias? Como se fosse um desafio, não. Mas era algo que ele queria sentir na sua vida. A força, a unção, a presença. Veja no Salmo 48, no versículo número 14. Leia comigo aqui o texto bíblico. No Salmo número 48, no verso 14 está escrito que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será nosso guia até quando? Até a morte. Aonde está o Deus de Elias? Está comigo, está com você. Está com cada um de nós que o invocamos. Com cada um de nós que cremos nele. E o invocamos para servi-lo. Não porque queremos destaque, mas porque queremos ser instrumentos em suas mãos. E Eliseu foi um instrumento nas mãos de Deus, ainda mais poderoso do que já tinha sido Elias, seu predecessor. Então, se nós queremos servi-lo, com o mesmo empenho, com a mesma alegria, com a mesma dedicação, ele estará conosco. Porque ele é Deus presente, a Bíblia diz, até a morte. A porção dobrada que queria Eliseu, como disse, não era para se vangloriar, mas era para trabalhar mais. Se você pede mais unção, saiba que Deus te dará, mas vai querer mais de você também. Se nós queremos mais poder, Deus dará, mas é para a gente fazer mais também, não é para guardar na gaveta. Todo mundo que pede mais unção vai receber, mas precisa operar com ela, precisa realizar, precisa se colocar à disposição. E certamente isso aconteceu e foi verdadeiro na vida do profeta Eliseu. E se assim for conosco, a gente também não vai precisar olhar para o passado, olhar para as novidades do presente, ficar perdido com as maravilhas, né, que nos cercam por aí. A gente somente vai precisar de Deus e da sua vontade. Que ela se cumpra na nossa vida. Que nós sejamos parte dos planos de Deus, como foi Eliseu, de maneira poderosa nas mãos do Senhor. E aí então, esse mesmo poder, o poder que estava sobre Elias, o poder daquele velho manto que ele carregava, agora nas mãos de Eliseu, o mesmo poder, fazendo maravilhas como sempre. O Deus de Elias não mudou, é o mesmo meu e seu. O Deus de Eliseu não mudou, é o mesmo meu e seu. O manto que Elias deixou cair, esse mesmo manto, simbolicamente, está sobre nós, que estamos debaixo do poder de Deus para fazer a vontade do Senhor. É o mesmo poder, embora esteja sobre os homens há milênios, mas é o mesmo Deus. Aonde está o Deus de Elias? Está no meu coração. Nós louvamos hoje um louvor, não louvamos? Onde está teu Deus? Onde ele está? Onde está teu Deus? Onde ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Onde está o Deus de Elias? Aqui, no meu e no seu coração, agindo com o mesmo poder, da mesma forma, não diminuiu nem um pouco, está ainda fazendo e operando de acordo com a sua vontade, que é livre e que é soberana. Então a lição para nós, o que nós precisamos é o Deus de Elias. O que nós necessitamos é do Deus de Elias. O mundo está complicado para se viver hoje em dia. E eu te dou uma notícia não muito agradável, a tendência é piorar. Especialmente para os cristãos. Vai piorar tanto que a única alternativa será o arrebatamento da igreja. Porque o mundo não será mais um lugar para cristãos habitarem. Será incompatível a presença de cristãos com o mundo com o qual nós estamos lidando e que tem se desenrolado dessa maneira. Então, o que você precisa agora é do Deus de Elias. O que nós precisamos é dessa mesma unção. E o que é bom de perceber é que, como eu disse, é o mesmo Deus.
E o Deus de Elias, ele sustentou Elias em diversas oportunidades. E olha o que a Bíblia diz para nós aqui no Novo Testamento, em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo número 13. 1 Coríntios 10, 13 é uma promessa de Deus que diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha que garantia de que há um Deus cuidando de mim, observando os meus limites, as minhas fraquezas, o quanto eu consigo ou não suportar qualquer situação dessa vida, e diz que Ele não permite que a coisa vá além do que me cabe suportar, e ao mesmo tempo que vem a prova, vem o escape, vem o livramento. Foi isso que Deus fez com Elias, foi isso que Deus fez com Eliseu. Deu escape, deu livramento a esses homens, deu vitória a esses homens. Elias passou por momentos de angústia em sua vida, mas não foi abandonado pelo Senhor. Deus deu a ele de escape. Elias, que a gente pensava era uma fortaleza, teve um momento de fraqueza, e Deus deu a ele livramento, não abandono, não o jogou fora. Então a nossa maior necessidade é o Deus de Elias. Elias foi usado por Deus para fazer muitos sinais, e Eliseu, porção dobrada disso tudo. Certa vez a Bíblia diz em 1 Reis, vamos ler, 1 Reis 17, 22, primeiro livro de Reis, capítulo número 17, versículo número 22, leia comigo, 1 Reis 17, 22, você deve conhecer a história. O Senhor atendeu a voz de quem? A voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Um caso de ressurreição dos mortos, operado através da oração de Elias. O Senhor ouviu a oração de Elias e o menino voltou à vida. Veja o que Deus fez através de Elias. Ele operava a ponto de ressuscitar mortos. Onde está o Deus de Elias? Eu creio que o Deus de Elias pode ressuscitar mortos ainda hoje. Mas se talvez isso não aconteça com tanta frequência a ponto de nós notarmos e nos maravilharmos, há uma ressurreição que Deus de Elias opera ainda constantemente. É quando alguém se converte. Porque a Bíblia diz que o pecador está morto nos seus delitos e pecados, mas recebe vida juntamente com Cristo. E quem é que leva essa vida? Quem é que prega o Evangelho? Somos nós, os profetas de Deus, ou não? Somos nós que conhecemos o Deus de Elias e sobre nós repousa a mesma unção? Deveria, porque é você que Deus escolheu para pregar o Evangelho a toda criatura, levando vida aonde há morte, promovendo a ressurreição. Veja, a Bíblia também diz em 1 Reis 19, um pouquinho adiante, no versículo 8, alguns exemplos da vida de Elias. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja, Deus sustentou Elias no deserto, aonde não tinha como plantar nem colher, onde não tinha mantimento nem água. A Bíblia diz que Deus providenciou para ele, através de anjos, o alimento. Anjos na forma de pássaros, que levavam o alimento para que ele pudesse ali se alimentar, recebendo de Deus o sustento para uma longa jornada, 40 dias até Horebe. Amados, nenhum de nós deixará de contar com o sustento de Deus, com a fidelidade de Deus. Deus não promete riquezas a nenhum de nós, mas promete o pão de cada dia. E ele se cumprirá, porque aonde está o Deus de Elias há sustento. Nós louvamos aqui essa noite também, não louvamos? Da fidelidade de Deus, do suprimento do Deus que provê. Você crê no Deus que proverá e continua provendo? É o Deus de Elias. E assim como proveu na vida do profeta, vai prover na vida de todo aquele que disser: onde está o Deus de Elias? Muitos irmãos já passaram por provas, já chegaram perto do limite,
Mas na hora certa, Deus mandou a provisão. Deus mandou o corvo, Deus mandou alguém, Deus mandou de alguma forma, de alguma maneira, o alimento, o sustento, e não houve a vergonha. Diz também, segundo Reis, agora voltando ao texto que nós lemos aqui pela manhã, segundo Reis, no capítulo 8. Veja a primeira experiência, capítulo 2, segundo Reis, capítulo 2, onde estávamos lendo, no versículo 8. Diz assim: então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Isso foi na ida. Na ida, Elias ainda no comando, Eliseu do seu lado, chegam diante do rio, ele tira o manto, enrola o manto, bate nas águas do rio, e ali o milagre acontece. Quem era bom, Elias ou o manto? Nenhum dos dois. Bom é Deus. O poder não está em Elias, nem está no manto. O poder está em Deus. Mas Deus age através de Elias. Deus age através do seu ungido, daquele que crê, daquele que confia, daquele que não se abate diante de obstáculos. O rio precisava ser atravessado, então Deus faz o milagre. Se eu não consigo, Deus faz por mim. E ali então o rio foi aberto para que ele pudesse passar. Ou seja, o obstáculo foi superado. E por que nós que cremos no mesmo Deus de Elias vamos ficar parados diante de obstáculos como se eles fossem intransponíveis? Por que nós vamos recuar diante de dificuldades? Aonde está o Deus de Elias eu não posso invocar? E com manto ou sem manto, ou com a mão, ou do jeito que for, com o pé, pisar nas águas e elas se abrirem para que eu possa passar. Porque o Deus de Elias remove pedras, remove montanhas. O Deus de Elias remove todo e qualquer obstáculo. E uma coisa que o texto bíblico também me ensina, e Deus testemunhou isso através da vida de Elias, é que o Deus de Elias não dorme. Lembra que o Salmo diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel? Aquele que te guarda está sempre atento. Elias teve essa experiência, vai lá no texto em 1 de Reis, 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. Está escrito: ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Elias debochou de quem? Dos profetas de Baal. Debochou de Baal, o Deus deles. Deus com letra minúscula, como está aqui nesse versículo. E dizendo: por que ele não responde? Vocês clamam, vocês se picotam todinhos, vocês se rasgam aí, e ele não responde. Clamem mais, clamem mais. Pode ser que ele esteja meditando, quem sabe? Elias é um gozador, né, irmãos? Atendendo a necessidades, talvez viajando, quem sabe dormindo, e vai acordar, grita mais. Talvez ele acorde. Eu não preciso gritar, eu não preciso nem falar alto. Meu Deus escuta até quando eu sussurro. Mas eu preciso clamar: aonde está o Deus de Elias? Para que ele se manifeste, para que a unção dele esteja sobre a minha vida e os milagres possam acontecer. E há uma garantia desse texto que o meu Deus, o seu Deus, não está dormindo quando nós estamos orando. O seu Deus não está desatento quando você está clamando. Não está viajando, não está atendendo necessidades. Não está muito menos dormindo quando há um povo que se reúne e que ora. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele atentamente nos observa. E ele nos encontra onde quer que nós estejamos. Abra comigo a Bíblia no Salmo número 33, no versículo número 18. Salmo 33, verso 18, nos diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Quem teme ao Senhor tem a certeza de que os olhos de Deus estão sobre a sua vida, que você pode esperar na misericórdia do Senhor, porque você tem temor de Deus no seu coração. No Salmo número 34, no versículo 15, logo depois está escrito: os olhos do Senhor repousam sobre quem?
sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clama o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Promessa de Deus. Deus não está dormindo, está acordado, bem atento, com os olhos sobre nós, olhando, contemplando a nossa vida, as nossas necessidades, o nosso clamor, a nossa oração. Seus ouvidos não estão tapados, isso é uma garantia. E a Bíblia diz, amados, que Ele é fiel. Ele é fiel para nos manter fiéis, mesmo num mundo infiel. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo número 1, no versículo 6, vai nos dizer sobre isto. Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Plenamente certo, isso é uma certeza, isso é uma convicção, sem a menor sombra de dúvidas. Ele tem a certeza de que esse Deus começou uma boa obra e Ele não deixa nada pela metade, Ele conclui aquilo que Ele começa, ao contrário de muitos de nós. Então há uma certeza, uma garantia de que mesmo nesse mundo infiel, Deus nos mantém nesse mundo. Deus completa a obra que Ele começou na nossa vida, mas é com Ele o nosso relacionamento. O que nos importa é o Deus de Elias. E aí você deve refletir como é bom ter a presença de Deus em toda e qualquer situação. Como é bom saber que você não está sozinho, saber que a sua oração ela é recolhida e ouvida, e a Bíblia chega a dizer no Apocalipse que ela está depositada em taças na presença do Senhor. A oração dos santos, o incenso que está no céu. Veja, não há nada que diga-se para Deus que seja em vão, porque o Senhor recolhe cada uma das nossas orações. Como é bom viver de um modo também em que você nunca precise usar essa expressão de Eliseu em forma de dúvida. Porque, como disse, embora seja uma pergunta, não era uma dúvida, era uma invocação. Ele disse, onde está o Deus de Elias? Não que ele não soubesse, mas ele o estava invocando. E ali ele teve a confirmação da sua presença. Mas que nós nunca precisemos dizer onde está Deus, como se ele não existisse, como se ele não estivesse olhando. E muitas vezes, na hora do nosso sofrimento, da nossa dor, alguns de nós cedem à tentação e chegam a dizer, Senhor, onde o Senhor estava quando isso tudo aconteceu? Aonde o Senhor estava quando permitiu essa situação? Nós falamos de manhã sobre a vida de Jó, depois ouça a mensagem. Deus está no controle de todas as coisas, mas a pergunta continua ecoando. A pergunta de Eliseu, aonde está o Deus de Elias? Ele é o teu Deus? Ele está na tua vida? Ele está no teu coração? Muitos não conhecem o Deus de Elias, embora podem até pensar que o conhecem, mas não o conhecem. Não têm experiências com o Deus de Elias. Talvez você tenha um conhecimento teórico, filosófico, como tinha Jó, e nós vimos isso pela manhã. Jó, ao final da sua jornada, faz uma confissão. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora o relacionamento é mais profundo, agora não é teologia, agora não é teorias, agora é vida. Antes eu tinha uma noção, eu escutava, mas agora eu vivenciei. Isso é a grande diferença do Deus de Elias na nossa vida. E é isso que nós mais precisamos. E o que a igreja mais precisa, como disse na quinta-feira, que Deus abra os nossos olhos, que a gente possa ver a presença de Deus, que a gente possa ter o conhecimento do Deus de Elias, que a gente seja ousado como Eliseu, de pedir porção dobrada desta unção para sermos mais usados pelo Senhor. Se você não quer ser usado por Deus, não precisa pedir nada a Ele. Não precisa pedir mais unção, só peça se você quer ser mais. E ser mais para Deus não é se destacar. Ser mais para Deus é servir. Porque Ele disse, o maior entre vocês é aquele que serve.
Então, quanto mais você quer ser, mais você tem que servir. E para servir mais, você precisa de mais unção da parte do Senhor. Então, que nós tenhamos uma igreja cheia de gente que conhece o Deus de Elias e que é ousado também como foi Elias e ainda mais como foi Eliseu. Às vezes nós somos ousados em relação a tantas coisas com as quais a gente não deveria nem se meter, mas somos fracos no que se refere às coisas de Deus e aquelas que Ele deseja fazer através da nossa vida. Você quer unção? Peça a Deus. Você quer unção dobrada, triplicada, quadriplicada, não importa. Peça ao Senhor e Ele te dará. E você será bênção. E você vai saber que em todo o tempo Ele estará contigo, como esteve com Elias, esteve com Eliseu, está hoje com a gente. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos pedir direção ao Deus de Elias, o nosso Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que sustenta, aquele que alimenta, ressuscita os mortos, aquele que faz maravilhas, que abre o mar, que abre o rio, aquele que faz o que é preciso, aquele que sustenta e está pronto para nos dar conhecimento mais profundo do que a gente já teve. Pai, eu quero te pedir mais uma vez nesse dia, como nós temos orado aqui na igreja, revela-te mais a nós, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente veja aonde está o Deus de Elias, que Ele está conosco, que Ele está no céu e também no nosso coração, que Ele está usando a nossa vida, que Ele tem propósitos para cada um de nós, que Ele tem missão para nós e que nós é que precisamos invocá-lo. Invocai ao Senhor enquanto Ele está perto. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. É o que diz a Bíblia. Deus está às portas, está próximo e precisa ser invocado, buscado por nós, por aqueles que o amam, por aqueles que desejam ser instrumentos em suas mãos. Pai, levanta um povo aqui fiel, que ora, que busca, que confia, que conhece e que quer mais conhecer, que quer experiências, não apenas conhecimento. Pai, em nome de Jesus, ministra a cada um dos meus irmãos e coloca no nosso coração essa sede, essa vontade que estava em Eliseu, de mais poder, de mais unção para servir mais. Para que a gente possa invocar onde está o Deus de Elias e ver Ele agindo na nossa vida imediatamente, abrindo o Rio Jordão, tirando os obstáculos, abrindo o nosso caminho, para que a gente possa chegar aonde Deus deseja. Abençoa, Pai, o Teu povo com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.